irmãos, Jesus ensina em sua palavra algo muito importante e que muitos desconhecem. Ele habla acerca de nós outros e como nós outros devemos actuar para com Deus, como usar a fé, porque como foi dito e tratamos de explicar uma e outra vez, não basta só conhecer as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas produzem fé, pero a fé sem obras é muerta, que é o que passa com muitos religiosos, que desafortunadamente não exercitam a fé. A Igreja Universal, a Igreja do Senhor Jesus, busca viver a fé, como está escrito, dia tras dia, de fé em fé. Por exemplo, nós começamos hoje o ayuno de desintoxicação audiovisual. Que é isto? 3 semanas, o ayuno de Daniel. Daniel foi um homem que se abstuvo de alimentos por 3 semanas, de alimentos que para outros eram comuns, pero ele sacrificou sua vontade, podendo comer de todo, porque ele era um sátrapa, ele era uma autoridade, ele era um governador na Babilônia. E ele lo hizo, mesmo tendo adelante sujo de los mejores, as iguarias do rei, ele lo elegeu porque ele queria desarrollar sua comunhão com Deus e entender coisas que homens não poderiam explicar-lhe. Ele queria servir a Deus e ascender a um nível espiritual, não para sentir-se melhor que os demais companheiros ou os demais no império babilônico, pero porque ele queria servir a Deus mais. Ele queria ser usado por Deus. Esta eleição é de cada um. Alguém dirá, pero bispo, eu não sou obreiro, eu não sou um pastor. Por que deveria eu me abster de informações seculares para servir a Deus mais e melhor? Porque nesta vida, jovem, Senhor, escute-me, todos estamos agora mesmo servindo ao mal, através de nossas próprias inclinações, manias, egoísmo, sensibilidade, e etc, etc, etc. Ou estamos servindo a Deus. Hacemos parte de um dos 2 grupos. Servindo a Deus é dizer, confiando, obedecendo, sacrificando. É dizer, crendo que Ele hará o que não podemos, porque o que podemos estamos fazendo. Que é confiar, obedecer, sacrificar. E Jesus, Ele ensina isso a seus discípulos. Mire aí, por favor, versículo 7, dando continuidade ao estudo del Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 7, versículo 7. Pedid, é suficiente? Jesus dijo, pedid e se os dará. Pero usted pediu, não recebeu, dijo ele, buscad e hallareis. É dizer, um outro nível. Ascendeu. Pero usted pediu e não recebeu. Buscou e não hallou. Ele vai dizer, chamad e se os abrirá. Em outras palavras, você pede, pediu, recebeu, amém, graças a Deus, muito bem. Pero se você pediu e não recebeu, você tem que buscar. Vocês se acordam do cego que gritava, Jesus, hijo de Davi, tem compaixão de mim? Se acordam? E que a gente dizia, cállate, que molestas ao maestro. Ele só pediu, e como não foi contestado, se cachou, correto? Não. Ele buscou. Como? Ele clamou a um mais forte. E quando chegou delante de Jesus, ele pensou, agora eu sou curado. Pero não, Jesus não o curou. Por quê? Porque isto que Jesus está ensinando tem que ser praticado por todos. Jesus lhe perguntou, que queres que eu te haga? E ele então chamou, dizendo, eu quero ver. Foi direto ao grano. Ele usou a fé concentrada na injustiça que ele estava passando, que era ser cego. Eu quero volver a ver. Ele disse, aquele homem significa que um dia ele havia tenido vista, pero por alguma razão perdeu a visão. E ele sabia o que era ter visão, que é justo, porque se eu tenho olhos, é para quê? Para escutar? Os olhos são para quê? Para sentir? Não, os olhos são para ver. Eu quero ver, eu quero volver a ver. E Jesus disse, se ha hecho conforme tu fé.
Então, muita gente não recebe o cumprimento das promessas de Deus. Não é que lhe falta a fé, é que falta, primeiro, resistir à injustiça. Você tem que resistir à injustiça. O que é injustiça? Injustiça é todo que lhe aparta de Deus. Injustiça é todo lo malo. Todos os pecados são chamados por Deus de injustos. Porque Deus não nos criou para viver no erro, no pecado, na desobediência. E quando você peca, desobedece, insiste em sua maneira de ser, em seus erros, quem sofre? É Deus, verdade? Deus também sofre, como o Padre ele sofre, pero quem sofre as consequências de los errores e pecados somos nós outros. Aí vem a depressão, a enfermidade, a inseguridade, nerviosismo, ataques de pânico, fobia, um divórcio traz o outro, um relacionamento fracassado traz o outro, não prospera neste rubro, vá para um outro, não prospera tão pouco, todo o que inicia não conclui. É decir, enfermidades hereditárias, situações desagradáveis que deveriam biblicamente ser cortadas como maldições hereditárias, pero não, você conhece a verdade, a maldição sigue em ação, porque você não resiste à injustiça. A injustiça tem que ser resistida. E Jesus habla sobre isto. Ele chega a ser hasta um paralelo, ele falou sobre uma parábola. Depois eu hablo, pero mire o que Jesus dijo: pedid, lo recebeu, muito bem, não buscar, encontrou, não, persevere, chamad e se os abrirá. Porque todo el que pide, mire, todo, pide com quê? Com fé, recebe, e el que busca, halla, e al que chama, se lhe abrirá. O que homem há entre vosotros que se su hijo le pide pan, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pide um pescado, lhe dará uma serpiente? Jesus apela para a inteligência, não para a espiritualidade. Porque você pode ser uma pessoa, você pode ser um desconhecedor das Escrituras Sagradas, você pode ser ignorante das Escrituras Sagradas, pero inteligente você é. Todo ser humano é inteligente. Pode não ter formação acadêmica, universitária, experiência de vida, pero todo ser humano é dotado de inteligência. E Jesus, como criador da inteligência, apela para nossa inteligência. É bueno, é correto que sigas assim, aceptando a injustiça como se fuera algo mío. Se entre ustedes, seres humanos, falhos, imperfeitos, como padres, não sois capazes de hacer lo malo, dar lo malo para vuestros hijos? Então, como? Ele disse: pois se vosotros sendo malos sabeis dar buenas dádivas, dones, bendiciones, ajuda, auxílio a vuestros hijos, quanto mais vuestro Padre que estás en los cielos dará coisas buenas a los que lhe piden. Sim, ele lo provou, Jesus provou isto. Jesus provou na prática, liberando pessoas endemoniadas, perdonando pecadores agarrados em flagrante adultério. Se acuerdan daquela mulher? Jesus, isso coisas maravilhosas. Alimentou a milhares de pessoas hambrientas. Jesus deu a oportunidade a los religiosos também de saber qual era o plano de Deus. E que a religiosidade não los salvaria, as buenas obras, as caridades não los salvaria, senão a fé acompanhada de obras. Então, Jesus está dizendo: se nós outros sabemos dar, ele vai dizer: por isso, todo quanto querás que os homens, todo quanto querás que os hagan, os homens, assim também haced vosotros com eles. Porque esta é a lei e os profetas. Quando disse lei e profeta, está dizendo, isto se resume em toda a enseñança que eu he dado, através das leis e por meio de mis siervos, os profetas, que não hablaram de sua cabeça, pero hablaram o que eu lhes mandei que lhes hablara. Como, por exemplo, agora Deus está falando com você. Com você que, por exemplo, ha aceptado a injustiça, como, por exemplo, não ter nele Espírito Santo.
Você sabe que é uma injustiça que uno não tenha seu espírito. Porque se eu amo a Deus de Padre, eu tenho que ter em mi ser, em mi corpo, segundo Jesus, su ADN, o DNA, como se disse? ADN, perdão. O ADN de Deus em mim não é a Bíblia, não é o título de obispo cristiano, evangélico. O ADN de Deus em mim é o Espírito Santo em mim, que me traz a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansedumbre, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a indignação em contra de todo que é injusto neste mundo e que intenta entrar em mim através de que? Imoralidade, mentira, corrupção, violência, idolatria, hechiceria, vingança, acomodação. Há muita gente acomodada. Jesus ensinou nesta palavra: se quereis que Deus les dê lo bueno, como ustedes querem dar lo bueno para vuestros hijos, vuestro Padre Celestial também dará buenas coisas, en el plural, já seja saúde, prosperidade, já seja família unida, vida amorosa realizada, pero sobretudo, Jesus conclui a prédica dizendo que haga por los outros lo que ustedes les gostariam que hicieran por usted. É dizer, sean, por favor, a palavra, sean justos, porque sendo injustos, vuestro Padre não los justificará. É dizer, Deus não demanda o impossível de nós outros, pero Deus demanda que seamos humildes para reconhecer nossos errores e parar de praticar a injustiça. O bispo, eu não estou praticando mais a injustiça. Já não estou mais destruindo o templo do Espírito Santo com adicções, com imoralidade, já não estou mais me mutilando, que seja. O bispo, eu já não estou mais praticando a injustiça em minha vida amorosa, acostando-me com um e com outro, que às vezes eu nem conosco. Eu já não estou mais praticando a injustiça, o bispo, de la mentira. De minha boca já não está saindo mais a mentira pela verdade. Já não estou mais praticando a mentira. Em meu coração já não é mais rancor, ódio hacia mi prójimo, a quem me traicionou, ou me abandonou, ou me negou ajuda quando eu mais necessitava. Já não estou mais praticando a injustiça. Já não toco mais em lo que é de Deus. Ele está em primeiro lugar. Quando eu desperto, a primeira coisa que hago é falar com Ele. Antes de alimentar-me, lhe dou as graças. De tudo que chega a mis manos, eu aparto as primícias e se lo traigo a sua casa com alegria, porque sei que isto lhe agrada. Já não estou mais praticando a injustiça em meu hogar, ignorando meus padres, mentindo a meus padres, andando com pessoas indevidas, frequentando lugares indevidos. Parei, não sou nenhum. Sei que esta injustiça não agrada a Deus. Já não oro mais a deuses que não são deuses, pero que eu pensava em minha ignorância que sim eram deuses, porque me ensinaram que eram deuses. Pero conhecendo as Escrituras Sagradas, eu descobri que Deus tem olhos que vê, boca que habla, ouvidos que ouvem, manos que tocam e pés que caminham. E eu camino com Ele. Eu camino com Ele. Nadie lo vê, pero Ele sim lo vê, como eu também sei que Ele camina comigo. Eu já não pratico mais a injustiça. Muito bem, muito bem. O bispo, eu sepultei meu passado de traumas complexos, que sou feio, que sou viejo, que sou gordo, que sou flaco, que sou branco, que sou moreno, que sou morocho, que sou isso, que sou... O bispo... Quando eu barrei ao bautistério e aquele homem de Deus me perguntou: como te chamas? E eu dije: Júlio César Lima de Freitas. E me perguntou: tu aceitas a Jesus, Júlio César Lima de Freitas, como tu único e suficiente Salvador? E eu dije: sim, eu lo aceito. Júlio, tu prometes ser fiel a Deus
e a sua santa palavra, não igreja, não religião, não denominação, não grupo ABC, pero a palavra hasta do último. Suspiro. Sim, eu prometo. Então eu te bautizo, Julio, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Prenda a respiração. Eu saí do bautistério, bispo, como bebê, nene. Só o corpo sigue igual, viejo. Não, viejo é o diabo. Só o corpo sigue mais maduro. Estamos madurando, verdade? O corpo saiu mais maduro. Sigo com o corpo maduro, pero mi mente, mi coração, mi espírito é distinto. Mi passado já não me acusa mais. Satanás e seus demônios não têm mais direito de poner o dedo sujo em minha cara e dizer que abortaste, que mentiste, que roubaste, que adulteraste, que praticaste a hechiceria, a idolatria, que estas nhanhas se acabaram. Satanás, comigo não há nhanhas, comigo não há blá blá blá. Eu sei de onde vine e sei onde estou e sei para onde vou. Eu vine do inferno, do engano, da mentira. Estou na verdade e vou para o cielo. Amém? Esta é, escúcheme, esta é a prática da justiça. Pero claro, o bispo, eu estou praticando a justiça, pero não é suficiente. Não. Você tem que resistir a injustiça, porque vivimos em um mundo onde há mais justiça ou injustiças. Pero não é porque eu vivo em um mundo e uma sociedade onde há mais injustiças que justiça que eu vou aceitar as injustiças. Não. Para ser bem claro, as injustiças para um enfermo, qual seria? Biblicamente hablando, não humanamente hablando, vamos falar espiritualmente. Me explico? Qual é a justiça de Deus para os enfermos? Que hizo Jesus com os enfermos? A todos? A los que buscaram a Ele. Não mescle as coisas. Ele não hace acepção de pessoas. Ele não vino para condenar a nadie. Pero Ele só pudo fazer, e só hace, e só hará justiça em os que resistem. La injustiça. La injustiça para os endemoniados. Que hizo Jesus com os endemoniados? Vayan para o inferno. Perdão? Não foi isto? Jesus mandou para o inferno a los demônios, não a las pessoas. Verdade? Que hizo Jesus com os endemoniados? Los liberou. Que hizo Jesus com os pobres? Que hizo Jesus com os pobres? Ele atendeu a necessidade dos pobres e ensinou a los pobres: não dependam de nadie, sino de Deus e de vuestra fé. Que hizo Jesus com as pessoas bautizadas com o Espírito, bautizadas nas águas, pero aún não bautizadas com o Espírito Santo? Jesus dijo: buscad em primeiro lugar o reino de Deus. O bispo, o Jesus, que é isto? O Espírito Santo, ele dijo: o Espírito Santo vai habitar em vosotros, vai morar dentro de vosotros. Pero como? Por la fé. Por la fé. Isto vai passar. E passou. E passou comigo. E passou com outras milhares de pessoas que eu conosco. Amém? É dizer, resista à injustiça. Resista à injustiça. Porque se não a resistes, então porque estás na prática da injustiça. Você se acorda da primeira pergunta que eu fiz? Qual seria a maior e a primeira injustiça? Não ter o Espírito Santo. Não ser injusto com Deus. Jovem, senhora, não ser injusto com Deus. Ser injusto com Deus é você não dar a Ele
em primeiro lugar, seu coração, sua mente, seu corpo, sua vida, sua fé. Resolva este problema, porque se você não resolve este problema, eu lhe garantizo, você pode alcançar todas as bendições, você não vai desfrutar de nenhuma. E não é plaga não, não é maldição não, é bíblico. Pero bispo, desta maneira você não me motiva a regressar à igreja, porque eu venho acá só em busca das bendições. Pero você não foi enviado acá para buscar bendições, você foi enviado acá para conhecer, seguir a Jesus e desfrutar de uma vida bendecida em todo, pero não a sua maneira. Não. A prioridade é o reino de Deus, é dizer, o Espírito Santo adentro sujo. Já lo tenho. O bispo, eu tenho o Espírito Santo. Eu fui não só curado, liberado. Eu não só sepultei a velha vida. Eu vivo em novidade de vida. Meu coração é segundo o coração de Deus. Sou imperfeito, pero há misericórdia, há compaixão, há temor em mim, há fervor em mim. Eu tenho prazer em agradar a Deus, em buscar a Deus, em falar de Deus. Eu vejo os frutos do Espírito Santo. Às vezes eu me miro no espejo e hablo comigo mesmo. Uau! Quem diria que pensarias assim, que hablarias assim, que serias assim, que sentirias misericórdia e compaixão de los perdidos e sofridos? Uau! O Espírito Santo, bispo, me hecho entender coisas que para mim eram muito confusas, pero que agora quando eu agarro a Bíblia e leio, eu entendo com clareza ou com claridade. Então, se você tem o Espírito Santo, não pode aceitar a injustiça. Aún mais. Qual é a injustiça que pode haver em alguém com o Espírito Santo? Problemas não superados. Veja se não é verdade, se você vai ao Evangelho de São Lucas, capítulo 18, já concluo. Jesus ensinou primeiramente a quê? Pedir, buscar e chamar, correto? E a gente aprendeu. Pero como Satanás é malandro, ele sabe que nós outros seres humanos temos tendência a acomodar-nos. Então Jesus, como é maravilhoso, ele ensinou a seus discípulos: olhos abertos e mente focada. Não é porque você foi está justificado por Deus que no mundo não vas a passar por injustiças. Mira o que ele dijo. Capítulo 18, versículo 1. ¿Puedo ler? E lhes referia a Jesus uma parábola para ensinar-lhes que eles, leia em voz alta se é de seu agrado, por favor, deviam orar em todo o tempo e não desanimar ou não desfallecer. Dizendo, vocês entenderam? Jesus mirou e viu que Satanás estava trabalhando. Você sabe que a palavra diabo, no original do hebreu, significa aquele que acusa, acusador. O trabalho do diabo é acusar. Quando nós outros não estávamos com Deus, que haces esto, que haces el outro, que não haces esto, que não haces el outro. Lo que hacíamos de mal, ele echava em cara. E lo que não hacíamos de bem, ele dizia que nós outros não éramos capazes. Agora com Deus, o acusador é: que te falta isto, que te falta o outro, que não eres perfeito, que tal, que tu fé, que qual. Ele sempre vai estar trabalhando para tentar acusar-nos, porque quando há acusação, que passa quando há acusação? A dúvida sube e a fé baixa. Quando não há dúvidas, a fé sube e a dúvida baixa. Por isso que nós outros, a partir de hoje, se você não estava disposto a hacerlo, eu lhe desafio. Se você nunca hizo el ayuno de informações audiovisual, excluir músicas, notícias, televisiva, radiofônica, escrita, revistas, 3 semanas. Você vai
desintoxicar sua mente, seus olhos, seu coração. Você vai perceber seu espírito forte, definido, um equilíbrio. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai entender coisas que você nunca havia entendido. Este ayuno aceviena seu espírito, porque você vai estar enfocado na palavra. Nós outros vamos, a partir de hoje, buscar a justiça divina. Pero como que você vai buscar a justiça divina se você ha sido injusto com Deus? A maior injustiça nossa para com Deus é não tê-lo como Senhor e dueño de nossa vida, de nosso coração, de nossos planos. Esta é a maior injustiça. A primeira justiça de Deus é hacer-nos hijos suyos. E, consequentemente, todas as outras coisas devem ser añadidas a nossa vida. Então, Jesus deixa claro aqui nesta parábola de la viúda. Mira, havia em uma certa cidade um juez que nem temia a Deus, nem respeitava a homem alguno. Este juez hasta parece uma pessoa que conhecemos, verdade? Não, eu conosco uma pessoa chamada Satanás, por lo menos era o que estava em mim. O diabo que estava em mim, os demônios que estavam em mim, eram assim. Não temiam a Deus, nem a homem alguno. E não me respeitaram. Mesmo eu tendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo eu sendo um adolescente, mesmo eu sendo sincero, amando a meus padres, sendo verdadeiro por educação, mesmo tendo minha religião tradicional, eles não respeitaram e me perturbaram, e me afligiram, e me enfermaram, e me deprimiram, e me convenceram que a vida não fazia sentido. Pero Deus me deu a oportunidade de saber que isto não era Deus. Era um justo juez que se titula príncipe deste mundo. Jesus o chamou de las tinieblas, não de la luz. Ele se titula um príncipe, é verdade, pero derrotado em los cielos. Repita, se é de seu agrado. Derrotado em los cielos, derrotado em la terra e derrotado en el infierno, debajo de la terra. Pero este mesmo derrotado não desiste de imponer a los seres humanos as injusticias, já seja no corpo, no matrimônio, na economia, na família, na vida social, e por isso tanta violência, tanta maldade no mundo em que vivimos. Sempre foi assim, porque desafortunadamente a injustiça prevalece na vida de los que não la resistem com a palavra de Deus e com a fé em Jesus. Mira o que Jesus dijo. En aquela cidade havia uma viúva, a qual venia a ele constantemente dizendo: hazme justiça de mim, adversário. É dizer, há um adversário. O adversário é o problema. O adversário é a situação que impede com que você desfrute de uma vida de qualidade, como por exemplo, sendo cristiano, você tem que ter certeza de sua salvação. Você não pode ter medo da morte. Você não pode crer em horóscopos, em rituais. Você, como cristiano, uma pessoa bautizada com o Espírito Santo, você não pode ter pesadillas, depressão, ataques de pânico. Uma pessoa cristiana bautizada com o Espírito Santo não tem traumas, não carga traumas. É livre, vive novidade de vida. Há um adversário. Esse adversário, seja qual seja, ele tem que ser resistido. Pero eu sou uma viúva. Você sabe que a viúva acá simboliza que não tenho amparo, sou desconsiderado, não tenho uma perspectiva de vida. A viúva simbolizava a classe mais inferior que existia. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Pero mesmo sendo viúva, ela não era tonta. Era viúva, sim, pero ela não era covarde. Era viúva, sim, pero ela não era injusta. Era viúva, sim, pero ela não era uma viúva que aceitava a injustiça como castigo de Deus, destino, provação e todas estas histórias que as religiões criam
para hacer com que as pessoas ignorantes aceptem as injusticias como se fuera. Não, é a vida. Não acepte a injustiça, porque se você acepta a injustiça, por favor, é porque você anda também na prática da injustiça. E com que cara vamos chegar delante do tribunal divino? O tribunal de Deus na terra é o altar. Eu puse acá só para ilustrar, porque é exatamente assim. O juez está listo para juzgar a causa de todos, mas ele não pode juzgar hasta que você chegue. E todos temos que chegar com quê? Duas coisas. Primeiro, o advogado. E este advogado tem que saber de todos os detalhes, por mais vergonzosos que sejam. Você tem que falar a verdade. Os advogados que estão acá presentes, que lo digam. Se você, para um advogado poder ajudar a seu cliente, o acusado, ele necessita saber de quê? Toda a verdade. Não me oculte nada, porque senão eu não tenho como defender-te. Nosso advogado é Jesus. Está escrito na Bíblia, à direita de Deus Padre. Mas se você não habla, como Viviane disse, se você não lhe confia, mas ele já não sabe? Sim, ele já. Mas você tem que reconhecer. Se você não reconhece, aí como que ele vai defender? Você tem que reconhecer suas limitações, humanidade, imperfeição e confessá-lo a ele. E ir para o justo juez, que é Deus, o Padre Celestial, com o testigo, que é a entrega de sua vida, que é seu sacrifício, que é a entrega total de passado, presente e futuro, depositando assim sua confiança em Deus, provando que sua confiança não está em coisas, não está em pessoas, não está em títulos, pero está em la promessa que Ele hizo, que vai nos juzgar. Quando você apresenta o testigo, que é o sacrifício, provando assim que sua confiança, sua obediência a Ele, a sua palavra é incondicional. Então, junto com o advogado, Jesus, e o testigo, o sacrifício de sua vida espiritual, perdonando quem você tinha que perdonar, sacando de sua mente excusas para justificar por que não sacrificar, por que não parar de hacer lo malo, por que não começar a hacer lo bueno. O testigo de que sua dependência não está em seus recursos ou capacidade, senão em Deus. Quando você reúne, você vai de manos tomadas, por favor, um pastor acá, 2 pastores comigo, por favor. Quando você vai ao justo juez, por favor, 2 pastores, por favor, pode vir. Você vai com, primeiro, o advogado, por favor, Jesus. E, calma, pastor, aqui, graças. E segundo, o testigo, é dizer, o sacrifício. Então, o justo juez, que é nosso Padre Celestial, vai juzgar sua causa. Amém? Ele vai juzgar sua causa. E se lhe falta o Espírito Santo, você bajará com o Espírito Santo. E se lhe falta algo, se você já é bautizado com o Espírito Santo, pero uma área de sua vida aún não lo glorifica, que é o que está passando aqui, você bajará com a resposta de Deus, que é a justiça divina, já seja no matrimônio, na economia, na saúde, na vida social. Mira o que Jesus dijo no versículo 4. Por algum tempo ele não quis, pero depois dijo para si: aunque nem temo a Deus, nem respeto a homem alguno, sin embargo, porque esta viúva me molesta, le haré justiça. Veja, porque quando a pessoa crê em seus direitos, ela vai hasta a última instância. Ela não desiste, ela persevera, ela insiste para que se cumpra em ela o prometido, porque ela não é injusta, não é injusto. Nossos direitos delante de Deus são direitos, pero se você não resiste à injustiça, a injustiça prevalece em sua vida, mesmo sendo de Deus, e não fazem o que têm que fazer, que é insistir e buscar en el justo juez, como dijo: sin embargo, porque esta viúva me molesta, le haré justiça. A Deus nós não molestamos quando buscamos en ele justiça. A Deus nós lhe confiamos. Não seja que por venir continuamente me agote a paciência. Deus é impaciente? Não.
Deus é paciência. Ele não se molesta em que você insista em buscar a justiça, já ser o bautismo do Espírito Santo, e para os que já são bautizados, a superação desta injustiça no âmbito físico, emocional, matrimonial, ou econômico, ou familiar. E o Senhor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. Jesus mandou que nós escucháramos ao juez injusto. Aprendam, reparem como vencer a injustiça. E não hará Deus, leia em voz alta por favor, e não hará Deus justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Se tardará muito em responder-lhes? Por favor, Ele hizo 2 perguntas. Conteste estas perguntas que Jesus está fazendo. Você sabe que quando nos fazem uma pergunta, nos obrigam a pensar. Jesus, Ele nos ensina a pensar. Os seguidores de Jesus não são fanáticos, não são religiosos, não são pessoas desequilibradas, que seguem a multitud. Não. Que se deixam influenciar por la opinião ajena. Não, os seguidores de Jesus usam a cabeça, usam a fé com inteligência. E Jesus lhe hizo 2 perguntas. Não hará Deus justiça a seus escolhidos? Quem são os escolhidos? Acuerda-se ao início: pedid, recebereis; buscad, e hallareis; chamad, e se abrirá. Em outras palavras, os escolhidos são aqueles que resistem à injustiça, os que insistem em buscar a justiça, e os que confiam que o justo juez juzgará sua causa. Quando? Eu não sei, pero que vai ser juzgada será. Porque Deus não está morto e eu sigo vivo. E mientras eu esteja na terra, eu vou lutar por meus direitos para que Ele seja glorificado em mim através do bautismo com o Espírito Santo. Já lo tenho. Então, em meu matrimônio, em minha economia, em minha saúde restaurada, em minha família salva. Amém. Concluindo, leia por favor: os digo que pronto lhes hará justiça. Quando que Deus quer fazer justiça? Pronto, já. No obstante, quando o Hijo del Hombre, que a tradução em hebreu seria el Hijo del Deus vivo, é decir, Jesus, venga, hallará fé en la terra. É decir, quando nós invocamos nosso advogado, quando nós nos rebelamos contra a injustiça e apelamos para nosso advogado para que interceda por nós, Jesus disse: quando o Hijo del Hombre venga a la terra, quando Jesus barra, ou quando Jesus escuta nossa oração, Ele encontra fé ou solo palavras? Entenderam na hora, sim ou não? Porque está escrito que Deus não contestará palavras vazias. Que significa isto? Palavras sem hechos. É dizer, onde está tu testigo? Onde está tua entrega? Onde está tua vida? Onde está tua confiança? Onde está tu sacrifício? Onde está tua obediência? Está aqui, Senhor. São obras, que é o testigo. Amém. Aí Deus hace justiça, porque Padre celestial e justo juez, Ele lo é. Aproveite sua oportunidade. Pare de ser injusto. Porque não é justo que aquele que deu a vida por mim, por ti na cruz, não mereça, não receba sua vida. Esta vida que você está vivendo e que você disse: eu não la quero, sou infeliz, nasci na família equivocada. Por favor, você não sabe o valor que tem em sua vida. Se você souber, você jamais diria isto. Você está vivendo uma vida infeliz, injusta em todos os âmbitos, porque você está negando a Deus a primeira justiça.